continuando o capítulo 10, né, do livro Libertação, nós estávamos falando sobre o porquê, né, que aquele algoz estava perseguindo Margarida. Na verdade, era uma dívida da família, não dela. Ela não merecia, né, o que estava acontecendo com ela, mas encorajado pelo tom amigo da frase do Gúbio, né, que ele disse: realmente a sementeira de dor é das que mais nos afligem, Saldanha continuou. Muita gente me convida à transformação espiritual, me estimulando ao perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer conselho dessa espécie. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene dilacerada e de Iracema oprimida, não resistiu e se perturbou, enlouquecendo no cárcere. Foi transferido da cela úmida para um misérrimo hospício, onde parece um animal encurralado. Acredita que meu cérebro pode dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Enquanto esses quadros permanecerem sob os meus olhos, não abrirei minha alma a sugestões religiosas. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porque nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa dos ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e gostou das minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica, olha o termo, retirada técnica dessa moça que ele deseja arrebatar devagarinho à existência terrestre. E louvou meu ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para as realizações retificadoras. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu atendi a sua exigência e me confiou a tarefa. Passeando um olhar colérico pelos ângulos da câmara de repouso, acentuou: todos aqui pagarão. Todos. Admirado, olhei Gúbio, que se mantinha imperturbável, silencioso. Se fosse eu, talvez me excedesse em comentários extensos e tirânicos, com referência à lei do amor, que governa nossos destinos, reclamaria com ênfase a atenção do perseguidor para ensinamentos de Jesus e, se possível, dobraria sua língua indisciplinada e insolente. Mas o instrutor não procedeu assim. Sorriu, mudo, buscando disfarçar sua própria tristeza. 2 ou 3 longos minutos rolaram entre nós. Faltava um quarto para meio-dia, quando alguns passos se fizeram ouvidos, e Saldanha elucidou com manifesta expressão de sarcasmo: é um médico, mas ele procurará lesões e micróbios em vão. Quase no mesmo tempo, um cavalheiro de idade madura penetrou o recinto em companhia de Gabriel, o esposo da vítima. Abeirou-se da enferma, afagou-a gentil e pronunciou algumas palavras de encorajamento. Margarida em vão buscou sorrir. Faltava forças para tanto. A conversação ia ao meio quando uma entidade evidentemente bem intencionada compareceu. Nos viu e demonstrou compreender nossa posição.
porque olhou em nós cauteloso olhar, sem dizer palavra, aproximando-se do médico solicitamente, como se fosse seu dedicado enfermeiro. O especialista não parecia profundamente interessado no caso, mas, ao auscultar Margarida, entregue a torpor inquietante, conversou com o marido da vítima de maneira superficial. Declarou que a jovem senhora, em sua opinião, certamente se mantinha sob o império da epilepsia secundária e que, em última análise, se socorreria da colaboração de colegas eminentes para submetê-la a exame particularizado da lesão cérebro-meníngea, seguindo possivelmente de intervenção cirúrgica aconselhável. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada que o assistia com desvelo pousou a mão em sua fronte como se desejasse transmitir algum conselho providencial. O médico relutou bastante, mas depois de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior que não sabia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que você não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E para não dar ideia de rendição científica diante do idealismo religioso, ele acrescentou: segundo sabemos hoje, a saciedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. O esposo da enferma recebeu o conselho com simpatia e perguntou: o senhor poderá me orientar suficientemente? O psiquiatra recuou de algum modo e disse: bem, não disponho de maior trato com expoentes no assunto. Todavia, segundo acredito, não terá dificuldades para experimentar. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas relacionando drogas e injeções e se dispôs a sair, sob o riso sarcástico de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Gúbio conversou qualquer coisa com um inquisidor desencarnado e em seguida dirigiu-se a mim esclarecendo: André, combinamos que para observações você deve seguir o médico. Dentro de algumas horas, porém, volta ao nosso posto. Compreendi que o nosso orientador me proporcionava a colheita de novos ensinamentos e acompanhei o especialista em moléstias nervosas, cauteloso e contente. Distanciado agora do lugar em que o nosso instrutor travava batalha singular, me acerquei da personalidade que assistia o médico de perto e entabulamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício. Foi enfermeiro do médico que protegia e recebeu com satisfação a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Dizem que é muito comum, né, médicos e enfermeiros continuarem se ajudando após o desencarne de um ou do outro. Ele disse convicto: todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é um dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, decide menosprezá-la, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase, hein? Mas, por parte de quantos ajudam a marcha humana,
da esfera espiritual, sempre existe medida de proteção à harmonia orgânica, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quanto nos é possível. E numa expressão profundamente significativa, acentuou: ah, se os médicos orassem. Nesse instante, chegamos a ponto do destino, antecipando-nos de algum modo ao amigo encarnado sob minha orientação. A residência confortável, a casa do médico, que ele seguiu o médico, apesar de formoso jardim que a circundava, parecia transbordante de fluidos desagradáveis. O clima doméstico era perturbador. Maurício elucidou sem preâmbulos: estamos muito interessados em que nosso amigo se enfronhe no trato com as magnas questões da alma, a fim de se aperfeiçoar na tarefa junto às mentes enfermas. Por isso, encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa de sua segunda esposa exerce sobre ele. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à remuneração dos sentidos. Ou seja, ele é ligado, ele tem ligações sexuais intensas. O nosso amigo não suportou a viuvez e casou há 5 anos com uma jovem que exige pesado tributo à sua maturidade respeitável. Também acontece que a esses problemas tem também a questão muito grave. A primeira esposa desencarnada deixou 2 rapazes e permanece ligada à casa, que considera sua propriedade exclusiva. Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, invoca a sua atuação de minuto a minuto. O duelo mental nessa casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Maurício se calou enquanto entrávamos e pude notar que efetivamente a ex-dona da casa, sem corpo físico, em singular posição de revolta, se achava ali, abraçada a um dos filhos, moço de seus 18 anos presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se perfeitamente sua condição de vaso receptivo da revoltada mente materna. Ideias inquietantes e delituosas povoavam sua cabeça. Fios tenuíssimos de força magnética o ligavam à mãezinha infeliz. Tinha as mãos contraídas e o olhar absorto maquinando planos diabólicos, e por mais que o socorro de Maurício o envolvesse, nem ele, nem aquela que foi sua ciumenta mãe se mostravam suscetíveis de receber nossa influenciação restauradora. E o novo companheiro explicou: tenho trabalhado tanto quanto me é possível a fim de ambientar aqui o espiritismo de ordem superior. Entretanto, estamos num campo imensamente refratário.
Nesse instante, o médico entrou e Maurício colocou sobre a fronte dele a mão generosa, buscando fornecer intuições exatas referentes ao caso de Margarida. O especialista, num instante, começou a articular o aparelho mental para o exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando certa publicação técnica, única maneira através da qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Mesmo assim, o esforço não obteve êxito. Percebe? O médico está sempre sendo orientado, aliás, todos nós, né? Mas o médico, principalmente pelos motivos que ele falou, né? Que a saúde, assim, é prioridade. Então, e normalmente, não digo todos, claro, né? Mas normalmente o médico, assim, é meio ateu, meio não mistura a religião com a ciência, né? Então, eles, olha isso que ele falou, eles ajudam através de publicação técnica, né? Eles fazem com que ele procure uma publicação técnica que possa ajudar o caso, né, em questão. O filho atacou o pai com recriminações amargas em vista de se haver demorado excessivamente para o almoço. O médico depressa desligou a mente dos nossos fios invisíveis, precipitando o pensamento no torvelinho das vibrações antagônicas. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele, furiosamente. Reparei que o dono da casa não percebeu que a esposa desencarnada lhe bateu em seu rosto, mas o sangue se concentrou na região das têmporas, tingindo seu rosto de cólera indisfarçável. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco. Maurício indicou-o com incontida tristeza e acentuou: é sempre assim. Muito difícil nos aproximarmos da esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem oportunidades valiosas de realização espiritual, como nos ocorre diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em frustração. O homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade diante da vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso, com a satisfação egoística da experiência do corpo, desvinculando-se da promiscuidade, né? Porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que a convoquemos à preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Sorriu enigmático e disse: e observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta e a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A maquiagem, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam a profundidade do seu olhar. Mas ela se rodeava de substância fluídica deprimente. Halo púmbleo, aura cinzenta, né? Denunciava sua posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama devia ser a de mais fino trato. Contudo, terminada a refeição, deixou positivamente evidenciada a sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta. Aquela dormidinha depois do almoço, né? Num divã largo e macio. Intencionalmente, Maurício me convidou a espreitar o seu repouso e, com enorme surpresa,
aturdido mesmo, não via os mesmos traços fisionômicos em seu perispírito, que abandonava o corpo entregue ao descanso. Alguma semelhança era de se notar, mas, afinal de contas, a senhora se tornou irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. A própria esposa desencarnada ali presente, em evidente revolta, não se animou a enfrentá-la. Recuou meio apavorada, tentando se ocultar junto ao filho. Então, lembrei do livro de Oscar Wilde, ele nos conta, né, a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava intimamente e praticava o mal. E endereçando a Maurício olhar indagador, dele recebi a sensata elucidação. Sim, meu amigo, a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda deixam aleijões e marcas horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, principalmente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne, e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Mais uma vez, André nos lembra que não é possível usar máscara no mundo espiritual. Nos apresentamos como realmente somos. E designando a infeliz que se ausentava da casa, semi-liberta do veículo material, ele acrescentou: essa irmã desventurada permanece sob o poder dos espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precaverá tão cedo dos perigos que corre, e somente se lembrará de chorar, aprender e se transformar para o bem quando se afastar em definitivo do vaso de carne, na condição de autêntica bruxa. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotou. O minuto exigia regresso imediato. Quanta coisa para a gente pensar, não? Gratidão. Boa semana. Amo vocês.